assim, começando lá no split, né? Entre um split e o outro, já deu lá um monte de confusão. Sim, por causa da... Que a gente perdeu, e a maneira como a gente tinha perdido, que foi lá que o Age digitou, aí já criou toda uma Isso. polêmica e tal. E nem foi por isso que a gente perdeu, Não. mas enfim. Já gerou um caos ali dentro, que a gente teve que administrar ali entre as seasons. Entre a season não, né? Entre os campeonatos ali, né? E foi decepcionante a gente ter perdido, porque a gente sentia que aquele campeonato dava pra ganhar. E a gente tava jogando nos treinos melhor que todo mundo. Então, a gente perdeu. Eu lembro que vocês estavam bem hypados, vocês estavam bem certos. A gente tinha certeza que ganharia, ou chegaria na final, pelo menos, né? Mas não perder naquela fase. Porque a gente tinha encontrado o jeito de jogar, sabia como jogar, sabia como ganhar da Loud, porque até então era o bicho-papão, né? E aí perdemos lá pra VK e de um jeito, pô... Inesperado, né? Sim. E o que decepcionou mais é que a gente não aplicou nada do que a gente vinha fazendo. Você falou isso pra mim exatamente quando acabou o jogo, eu lembro que você falou isso pra mim. Isso foi o mais decepcionante. E eles lá dentro não enxergavam que eles não estavam aplicando. Entre os jogos a gente falava, vocês não estão fazendo o negócio e tal. E eles, não, lógico que estamos. Pô, não estão. Mas tá bom. Passou do spot, eu falei, tem o dia que as coisas dão certo, tem o dia que dá tudo errado. Deu errado e tá bom, passou. Só que aí, entre ali, deu, lógico, muito... o que eu falo assim, né? Não dando spoiler. Mas sempre quando você muda o time, no começo tudo é alegria. Então claro, a gente né? trouxe o Brence, o Greve, né? Isso, então. E aí, os jogadores, ao longo do tempo, você vai começando a ter problemas. E é normal, todo time tem problema e vai ter sempre problema. Só que assim, a velocidade, primeiro você não tem intimidade ainda pra um cobrar o outro, sabe? Você vai gerando uma série de problemas. Então você tem que... Por isso que eu sempre sou contra a mudança. Porque vai ali 1 ano, sei lá quanto tempo até o time engrenar, todo mundo quebrar essa barreira. Ou você dá uma puta sorte, tem que ser sorte. De todo mundo ser incrivelmente certinho. É isso aí. Você vai dar sorte uma vez de 50. Então, é o que aconteceu, em 2017. Trouxe o time, encaixou, casou e foi. Pô, legal. Mais ou menos, né? Porque esse time já tava junto faz um tempo. Não, 17. O time da força do ódio lá. Pegou lá os renegados. 17 parecia tão perto. Meu Deus, 17 já tem... 17 mas é de vez sim. Mas é isso, é uma vez na vida. 2 ali, você der sorte, tá bom. E aí, pô, era a fase que tava acontecendo, pô. A gente tava com um time novo. Tinha mudado bastante, né? Sim. Tinha voltado o Jojo, voltado o Greve, enfim. Entrado o Brence, então... Era tudo novo. Sim. E aí, ali, a gente, resolveu tomar algumas decisões e tal. Teve bastante conflito, tudo. Kalec saiu. Sim. E isso eu senti bastante, porque, ele é parceiraço, assim, sabe? Tem a mentalidade perfeita, assim, pra um cara que quer ganhar. A gente sentiu muito, assim, dele ter saído. Não só pela forma, assim, como foi, mas porque você via ali que as palavras que ele falou, foi, assim, pra mim, na hora que ele saiu, ele falou, eu sempre acreditei, sonhei com uma coisa e eu já cheguei à conclusão que essa coisa nunca vai acontecer. Putz. Então, assim, eu vejo o cara, assim, sabe, desistindo do sonho, vamos dizer assim. Ele falou, talvez isso não exista. Eu botei isso na cabeça e isso não existe. E, isso aí ficou marcado, assim, em mim. E quando começou... E aí os meninos pediram, né? Porque queriam trazer o Nelson. Por quê? Então, boa pergunta. Não, tô brincando. Não, mas sabe o que é bizarro? Você falou isso também quando eu fui na Red. Você falou, também quero saber deles. Que assim, pra algumas coisas, realmente eles precisavam, e eu acho que fazia sentido. E outras que eu falava, né? Principalmente pra quem já tinha trabalhado com ele. Eu falei, cara, só que ele tem esses defeitos, tem isso. Eu pontuei. Sim. Falei, acho que vocês estão esquecendo dessa parte. Lembra só da coisa boa, né? Eu concordo com a parte boa, mas também tem essa outra parte, que não é tão boa assim. Pro momento nosso, não tô falando que ele é ruim, que ele é bom, não é isso. Exato. Eu acho ele muito bom, mas pra aquele momento tinha muita coisa ali que tem que bater não faria com o perfil sentido. Também, né? Não tem sentido você trazer um cara que é absurdo se ele não dá match, sabe? E aí, mas eles insistiram e a gente falou, não, vamos trazer. Mas assim, eu e o Corradini sempre falou, a gente sabe, já passou por essas situações algumas vezes. Em alguma hora vai ter alguma ruptura, porque já sabe como funciona o negócio. Mas falei, Corrades, vamos acreditar, tem que trazer, vamos focar as coisas boas, dar todo o suporte pra ele e fazer o negócio acontecer, porque eles estão acreditando, então vamos junto. E no começo, quando ele trouxe, a gente explicou tudo,
falamos das coisas boas, falamos das ruins também, pra deixar tudo claro. Alinhado, Fala, sim. Nelson, o que você precisar, a gente tá aqui. Se as coisas começarem a não andar da maneira correta, a gente vai conversando, vai resolvendo. Porque o que não pode é deixar as coisas pra trás, ou mal resolvidas. Vai Isso é o escondendo embaixo pior. do tapete, assim. Que é uma coisa que... A gente teve até a convenção da Calunga agora, e é uma coisa que, assim, o pessoal mais velho lá fala, que a geração Z, eles não gostam de conflito, eles não gostam de resolver problemas, eles evitam... Pra eles resolver assim, falou uma vez, eu já falei aqui, agora... tá... Nossa, e o cara não dá fez. uma raiva, cara. Nossa. E a gente já passou por isso com outras lineups, então a gente já sabe como funciona. Então, se a gente não ficar lá em cima e, tá com problema aqui, vamos resolver, vamos fazer, não resolve. Eu acho que até por isso que às vezes alguns times no meio do campeonato degringola de vez mesmo, porque os caras só... Prefere que a porra destrua do que resolver. Exato. E se você não ficar lá de chato, que o nosso papel é ser chato pra cacete, é isso. E ficar, resolveu? Não, vamos lá. Conversa aqui com o amiguinho. E tal. É assim, senão não vai. E você dá conselho pra um, fala com outro, janta com um e tal, e pra o negócio fluir. E aí o Nelson chegou e começou o campeonato. E eu já sabia que ia ser difícil. Tanto que no primeiro fim de semana na coletiva eu falei, eu tenho certeza que esse vai ser o campeonato mais difícil desde que eu tô aqui na Red. Eu tenho certeza que isso vai ser difícil. No segundo split, isso? É. Tá. No primeiro fim de semana. Falei, esse vai ser o mais difícil nosso. Você começa a ter a sensação, né? A gente já sabe como tá, de tudo que já vinha vindo, de pressão, de não sei o quê. E aí a gente começou mal pra cacete, né? Muito. E aí, assim, de uma maneira que nunca aconteceu. Exatamente. Só que eu sempre pensei, eu falei, é esporte. E quando eu vi os outros times nessa situação, eu sempre pensava, uma hora vai ser a gente. Sempre eu pensei, tive isso comigo, porque eu sei que esporte é assim, são fases. Uma hora você vai estar bem pra cacete e tem hora que você vai estar mal. E não tem como evitar, é esporte. E eu pensava, eu só não quero... Eu quero que o dia que a gente estiver nisso, a gente saia o mais rápido possível. E não quero de jeito algum virar o que alguns times, sabe? Ficar marcado de todo mundo dando porrada e não sei o quê. Eu nunca fui a favor, sabe? De querer zoar ou alguma coisa, sabe? Querer fazer brincadeirinha em cima do tal. cara que Em já cima tá do na cara. lama. Eu falo, os caras já estão lá fudidos, não, pra quê? Não chuta a cara, não, tá ligado? Exato. E aí a gente começou mal. E tá bom. Só que assim, eu entendo a torcida ficar brava, eu entendo todo mundo ficar frustrado, eu entendo Ilha das Lendas, enfim, falando mal, fazendo... Isso faz parte. A gente tá indo mal. Só que o negócio começou aí de um jeito que parecia assim, que a gente era o pior time do mundo há 10 anos seguido, em último lugar, sabe? Sendo o pior da história. Com todo respeito, INTZ, né? Ou pior, ou até abaixo, Caralho. porque a pressão que veio parecia isso. E é o que eu falei pro Corrades em determinado momento, porque ele sentiu pra caramba também. Ele fica muito mais em rede social do que eu. Sim. Eu falo, tem o mundo aqui fora, filho, o mundo real, esse é o que importa, pra mim, pelo menos. Depois que eu comecei a fazer isso, muito bom, cara. Porque lá, se você ficar ali, você fica noiado. E muita gente fala lá coisas assim, em tom de verdade, até influenciadores, que não tá acontecendo e não existe. Não é nem 1% daquela, sabe? Aquela frase, uma coisa, tá meio certa, tem coisa que é totalmente errada. Eu vi igual no Ilha das Lendas, ali um dia, um deles falou, a Red não faz review dos jogos deles. Eu falei, cara, baseado no que o cara falou um negócio desse? Mas enfim, o time foi indo mal, e a gente foi detectando problemas, né? A gente foi entendendo ali. E os meninos estavam com problema. Era nos treinos, não era nem nos jogos. Nos treinos a gente já via que tinha problema, assim. Em relação deles com o Nelson. Às vezes das coisas não ser muito claro, aquilo que a gente conversou, né, Diogo? O cara já tá muitos passos à frente. Fala, cara, eles não sabem o básico aqui, vocês estão ali e tal. E aí, chegou um determinado momento que os jogadores... Quer dizer, a gente provocou deles, cara, vamos resolver o que é. E todo mundo falou, a gente tem que ir pelo caminho A. Falei, então vamos conversar com o Nelson pra ir pro caminho A. E aí a gente sentou, conversou com ele, continua a mesma coisa que tava antes. É que às vezes aí passa mais um fim de semana e pau de novo. É que às vezes o caminho A, isso eu já trabalhei com coach de fora, não tô falando que esse caso eu não sei de verdade. Sim. Mas... Os coaches de fora, eles, especialmente os asiáticos, respeitam muito a autoridade. Sim. Geralmente.
Então, às vezes você fala caminho A pra ele, na cabeça dele tá caminho B. É isso aí. E ele vai seguir o caminho A, só que ele vai fazer um caminho A com o pé atrás. Ou não faz o caminho A, ele continua lá fazendo o B. Começa a fazer o A e troca. Ou ele inventa um C, mas não vai fazer o A. Ele do Pedro, ele falou assim, vamos pro A, e a cabeça dele tava, Pedro, foda-se, eu vou no B. Tá, é muito difícil. Todas as vezes, JP, que eu fui o cara que estava envolvido em propor o caminho que não era o caminho do... A cabeça deles buga. Sim. E é isso aí mesmo. E aí eu lembro que a gente teve uma reunião que foi antes do... que a gente fazia lá a série, né? O Red Shoe Hunt. Sim. Que foi a que mostrou lá, que aí eu briguei lá na sala com eles, né? Foi quando aqui todo mundo ficou puto. Pô, ele falando em português na frente do cara. Só pra entender a dinâmica, desde que ele chegou, a gente sempre já tinha um combinado que era assim. A gente falava as coisas em inglês, e muitas vezes coisas que não era nem com ele, a gente falava em português e depois traduzia pra ele. Já tinha isso, e mesmo se falasse desse, a gente falava, Nel, você vai ouvir teu nome, vai ouvir falar de draft, ou sei lá, alguma outra palavra, fica tranquilo que a gente já traduz pra você. Sempre foi essa dinâmica. E ali, tinha acontecido isso durante a semana, né, no fim de semana passado. Aí, de novo, sentou na semana. Filho, resolvam aqui o problema, vocês estão com problema, o problema é assim, pô, o cara tem que ajudar aqui. Aí eles, mas a gente já tentou, a gente já não sei o quê, e ele não vai, e não fala. Eu falei, meu... Não é tentar, cara. Aí era quinta-feira, quarta-feira, a gente sentou lá, de novo à noite, era, sei lá, 9 horas da noite, 10 horas da noite. Eu sei que, eu nem dormia, porque eu ficava ali na sala de treino o tempo inteiro, noiado, falando, o negócio tem que ir, não dá pra abandonar ou pra desistir, enfim. Isso quando já tava na situação... Nessa daí eu acho que a gente já tinha perdido uns 5, a gente devia estar 2-5, alguma coisa assim. E... Ou 2-4, eu não lembro. Eu lembro que já era tava crítico, ruim, já tava ruim. Uhum. E aí, a gente... Falei, vamos conversar. Sentamos lá, todo mundo, conversa, explica e tal. E aí o Doom, que é do Academy, tava junto ali na conversa. Assim, só vendo. E aí ele, não, entendi, então vamos fazer assim, amanhã a gente treina assim e tal. E aí no dia seguinte, quando eu cheguei, que era na quinta, que a gente jogava na sexta. Eu vi... porque lembra, tinha semana... Super semana, tá. A gente cheguei na sexta, né, na hora do almoço já tinha começado o primeiro jogo, e o Doom tava assistindo. Eu falei, e aí? Ele, já tá bem melhor. Eu falei, ele é. Falei, não, mas fez as coisas... mais ou menos. Aqui que foi, aqui foi. Mais ou menos? Mas já tá melhor. Aí eu entrei na sala... Perguntei, não lembro, pra algum deles, respondeu a mesma coisa. Mas já tá melhor. Eu falei, cara, não é pra tá melhor. É paliativo, é cara. Pra ser aquilo que vocês falaram. Mas tá bom, vocês vão jogar assim. Então tá bom. Vocês acham que isso é o suficiente? Aí chegou na super semana, filhão. Foi pau. E aí o auge, porque já tá puto. Porque você tá vendo o negócio e ninguém resolvendo e você lá resolve. Aí a gente perdeu pra Los Grandes, com todo o respeito, mas eles não tinham ganho de ninguém. Não, foi a primeira vitória. E a gente perdeu pra eles. E todos os jogos, eu sempre... Você vê lá, eu acompanho o time até lá embaixo. É bizarro. E sempre eu vou buscar eles. Sempre eu tô lá. E nessa época era triste, porque eu ficava sozinho ali. No máximo eu e o Isaac, que é o videomaker. Um clima de velório ali, eu esperando ali eles... saírem ali pra receber eles. E nisso vinha chegando torcida, tudo. Sim. Mas assim, sabe, todo mundo mudo, assim, clima de... E todo mundo me olhando, sabe, fuzilando, assim, parecia. Eu falei, cara, parece que a gente roubou, que a gente tá cometendo crime, sabe? Você se sente mal de... Porra, parece que eu tô, sabe, ofendendo as pessoas, Era muito ruim essa. Você tá ali, tipo, contando maço de dinheiro e fazendo assim pros fãs. Não sei, sabe a sensação? Dinheiro. Qual senhor faria nunca vi isso, na minha vida. A pior possível, assim, a sensação. Era muito ruim. E eu falei, na hora que ganha, porra, é tudo alegria, todo mundo desce, festa. Agora só, quando perde, puta, é a desgraça. E aí a gente perdeu pra Los Grandes. Aí eu falei, mano, aqui foi o auge. Aí eu falei, aqui não. Aí não dá pra ficar quieto. E aí a gente subiu. Falei, filho, a gente vai traduzir, mas deixa eu desabafar aqui, porque eu tô vendo. Porque subiu lá e eu tô esperando algum deles ter a reação de, mano, ó lá. Que porra foi essa, né? E eles
de novo nesse rame-rame. Aí eu só falando, pô, sabe, falando do jogo, mas é que aqui tinha que... olha essa jogada eu falei, filhão, não é esse o problema. Aí que eu falei, não, pô, vai se fuder, não é assim não. Falei, você já sabe aonde tá o problema e ninguém resolve, não sei o quê. E até o Greve fala, mas é a gente que tem que resolver. Falei, então eu resolvo. Sou então eu, vou resolver. Ué, então eu resolvo do meu jeito. Se é pra ser assim, pô... E lógico, na hora, mas não falou inglês. Filhão, na hora eu tô puto, perdi pro último colocado. A gente tá sendo chacota em tudo que é canto. E nessa época, né, nesse split, em alguns jogos o Corrades não foi. Porque eu tinha casamento. Ele tava com CS também, não era isso? Sim, ele tava lá focado com eles. E aí esse jogo ele viu de casa, esse da Luz. E aí, quando você assiste de casa, queridão... Piora muito mais. Bom, e assistindo... eu não sei se ele viu pela Ilha das Lendas. Se ele viu pelo Ilha, ele ficou e mais ainda puto. olhando o Twitter. Meu amigo. Ele estourou pra caralho. Sim, muito. Porque aí você já pega a pilha de tudo. Eu ainda tô ali, né? E aí, pô, saindo de lá... Eu falei pra ele, filhão, aqui a gente vai mudar, já vai pra Red, era domingo, eu acho, se eu não me engano. Vai pra Red que a gente vai sentar agora e vamos... Ele, não, então eu tô indo e tal. Eu não lembro se o Coelho foi comigo ou não no carro. Eu não lembro quem foi no carro nesse dia comigo. Mas eu já falei, Coelho, você vai assumir, vai ser você e é isso. Não dá... Porque assim, a gente vai arrumar um jeito de ganhar essa porra. Sabe, não vou... A história do Lobo do Coelho desistir. sempre acontece. Ficar dando murro em ponta de faca, sabe? Eu falei, vamos e é isso. E a hora que a gente chegou lá, o Corrales não queria só mudar o Nelson. Ele já queria mudar o time, já queria trocar, põe do Academy, faz. Eu lembro disso. Calma. Falei, não, você tá louco? Não... Ele, olha onde a gente tá. Aí nessa, acho que a gente tava 3-7, ou a gente foi ficar 7 depois, que a gente perdeu pra Cabo e pra Cade no fim de semana seguinte. Então a gente tinha perdido 5, foi a quinta. E aí eu sentei ele e o Coelho, quer dizer, primeiro com o Nelson, conversamos, explicamos. É o que eu falei, não é por culpa dele, mas não tava encaixando, não tava funcionando. E a gente tentou, hein, porque... Pô, em tempos atrás, não teria a paciência que a gente teve de chegar nesse ponto de, sabe? E eu queria muito que eles tivessem se entendido, porque a gente fez força muita pra isso acontecer. Só que não foi. Eu falei, pô, não dá pra ficar. E pelo Corrades, ele já tinha guivado, assim, o split. Ele já... Eu falei, mano, que por Academy, você tá louco? Não tem eu falei, jeito, você vai jogar o campeonato fora? Nem fudendo. E ele falou, pô, jogar fora? Já foi. Eu falei, não, gente. Eu falei, filho, a gente tá na guerra, a gente vai guerrear, não é assim. Tem playoff, e é com quem depois, a gente tem. Reseta o campeonato, sim, né? E aí depois o Coelho tava junto. Ele falou, confia porque a gente ainda dá pra chegar em terceiro. E na fase de pontos, né? Aí é um milagre e tal, né? Mas assim, realmente, a torcida já tinha desencanado, acredito eu. Ele tava todo mundo decepcionado. E era pra ficar, porque a gente nunca tinha passado nos últimos anos por essa situação. Essa parada que você falou que você ficou magoado foi em que momento? Então, o que aconteceu? Aí a torcida já tava, alguns já pegando no pé e tal, não sei o quê. Aí no meio da semana, né? Aí quando eu assumi o Coelho, tudo. A gente recebeu torcedores lá, que costumam ir, enfim. Sim. E eles estão vendo que assim, a gente não tá perdendo por sacanagem. Os meninos estão lá treinando, eles não estão na balada, estão deixando de treinar, estão na... Não é isso. Porque também eu lembro que rolou uma época, por exemplo, aquele negócio do William viu um react de vocês, e aí o Aed estava com violão, né? Eu não vejo nada demais isso. Ele só tava com violão e olhando pro negócio, mas já começou, os caras treinando de qualquer jeito. Então. Foda-se, tá ligado? Que aí já começam a criar... Pô, quando você tá na merda, filho, qualquer coisinha, os caras... E aí o que acontece, que é o que eu falei pro Corradini na época. Que tava toda essa pressão em todo mundo, ele, pô, olha como a gente tá, né? Tipo, no fundo do poço, sendo, é o que você falou, pô, tão zoando a gente mais do que os outros. Falei, cara, a gente ficou 4 anos ganhando de todo mundo. Assim, não que foi campeão os 4 anos, mas boas performances. Sempre a gente tava lá. E a maioria desses times, a gente sempre bateu neles. Independente de ser campeão ou não, a gente sempre bateu. Você estava no power ranking ali, na parte de cima. E eu falei, pô, então agora os caras vendo a gente nessa situação, pô, os caras estão se lambuzando, nunca tiveram a chance de fazer isso, estão fazendo agora.